Olá, eu me chamo Ana Lu Souza de Oliveira e sou uma das autoras do artigo Tomada de Decisão do Enfermeiro frente a conflitos e dilemas éticos vivenciados na violência obstétrica no contexto hospitalar. De acordo com Pereira et al., os conflitos éticos, eles envolvem discordâncias entre o certo e o errado, desavenças de opiniões e, por conseguinte, interferem no curso do trabalho. Enquanto um dilema, ele configura-se quando os agentes se encontram diante de escolhas morais difíceis, isto é, duas ações impossíveis de serem realizadas ao mesmo tempo, de acordo com Oliveira, 2012. Matoso, 2018, ele define a violência obstétrica como qualquer ato ou intervenção desnecessária para com a mãe ou bebê realizado pelos profissionais da área da saúde. No centro obstétrico, os profissionais, eles costumam vivenciar conflitos e dilemas éticos, principalmente quando estão relacionados à questão da violência obstétrica. Portanto, a tomada de decisão frente à violência obstétrica, ela requer um conhecimento científico atrelado a um conhecimento do Código de Ética do Profissional de Enfermagem e a uma educação continuada, princípios éticos e também o conhecimento das normas de deontologia. Os objetivos deste trabalho foram compreender os conflitos e dilemas éticos vivenciados pelos enfermeiros obstetras frente à violência obstétrica, e também analisar a conduta ética dos mesmos. Foi um estudo qualitativo, realizado através de uma entrevista semi-estruturada com 5 enfermeiras de um centro obstétrico de uma instituição hospitalar pública do interior da Bahia. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana e para análise foi utilizada a análise de conteúdo de Bardan. As 5 enfermeiras entrevistadas, elas possuíam no mínimo 3 meses de experiência. A idade das mesmas variou entre 27 a 38 anos, sendo que elas possuíam de 3 a 9 anos de formadas. Todas eram especialistas em obstetrícia e apenas 2 delas não possuíam outro vínculo empregatício. A partir daí, emergiram 4 categorias, com 2 subcategorias cada. A categoria 1 são situações de violência obstétrica, onde, na subcategoria 1, sobre a realização de intervenções desnecessárias durante o trabalho de parto, eu trouxe a fala da enfermeira 3, onde ela diz: essa questão de violência obstétrica é uma questão que depende muito do entendimento de vários profissionais. Tem profissional que não vai entender como violência obstétrica. Exemplo, uma manobra de Christelé, mas que naquele contexto às vezes foi necessário fazer. Mas aí você entra em discordância com a equipe, ou você concorda ou não. E aí acaba gerando esses conflitos, e a gente vai discutir sobre isso depois que passou a situação. No âmbito do centro obstétrico, é comum a realização de práticas mecanizadas, fragmentadas e desumanizadas, a exemplo da manobra de Christelé, que apesar de ser desaconselhada no ambiente hospitalar, ela ainda é bastante comum, e em seus relatos, todas as enfermeiras se mostraram em desacordo com essa prática. Com relação à falta de informação à parturiente, que é a subcategoria 2, eu trouxe a fala da enfermeira 4, onde a mesma relata: é um tema que abrange muito conflito e dilema ético, devido à mulher enfrentar o problema da sua autonomia ser negada, devido a uma relação médico-paciente, onde ele acredita que é dotado de conhecimento. Ou seja, na violência obstétrica, a paciente, ela perde sua autonomia no momento do parto e, por vezes, ela não consegue identificar a violência sofrida, devido à falta de informação e por associar a figura do médico à figura de um herói. A categoria 2 é conflito ético. E na compreensão sobre o conflito, eu trouxe a fala das enfermeiras 5 e 2, onde estas falam. Enfermeira 5. Conflito, questão pessoal, questão de discordância de conduta. E a enfermeira 2 diz: conflitos acontecem e, de maneira ética, à base de protocolos, a gente acaba resolvendo essas questões. Bom, percebe-se que a enfermeira 5 ela tem uma visão equivocada sobre o conflito, visto que o mesmo não é considerado uma questão pessoal. E a enfermeira 2 ela traz uma questão importante, que é a questão de ter um respaldo ético na resolução dos conflitos. Bom, sobre os conflitos entre a equipe multiprofissional, eu trouxe a fala da enfermeira 3, onde a mesma diz: se tem uma situação de conflito, a gente tenta negociar entre a equipe. Nunca é uma coisa autoritária, uma coisa assim, eu mando, você obedece, eu decido, você obedece. Não, é uma coisa que é feita em conjunto. Isso mostra a organização do trabalho entre a equipe multiprofissional, o que influencia positivamente na organização do mesmo. A categoria 3 é dilema ético. Quanto ao conhecimento sobre dilema, a enfermeira 5, ela diz: dilema está mais relacionado a uma questão quando a gente não tem bem uma resolução. Fica numa situação que expõe tanto um lado quanto o outro, e não tem aquela coisa bem definida do que você vai fazer. Compreendendo o dilema como uma situação onde não há uma resolução ética.
A ação da enfermeira diante de um dilema, segundo a enfermeira 3, é: eu, por exemplo, nunca passei por nenhum conflito, nenhum dilema ético, tá? Mas creio eu que se um dia eu passasse, seria algo bem difícil de resolver, porque uma coisa é o que você aprende, outra coisa é o que você vivencia. Então, são situações completamente diferentes e que precisa tentar, dentro de um contexto mais correto possível, tentar resolver. Mas são questões assim, bem, falar sobre isso é complicado. Assim como as outras enfermeiras, ela afirma nunca ter vivenciado um dilema, mas, caso vivenciasse, buscaria resolvê-lo da forma mais ética possível. A categoria 4 é tomada de decisão. E sobre a relação com a equipe multiprofissional, a enfermeira 3 diz: a gente vive tomando decisões a todo momento, né? Então, quando a gente fala em tomada de decisão, elas são sempre em conjunto com a equipe. É importante que a tomada de decisão ela seja tomada em conjunto com a equipe, pois quanto mais perspectivas e opiniões forem discutidas, maior a probabilidade de que a decisão seja ética, prudente e correta. E quanto à autonomia da enfermeira, a enfermeira 1 desvela: não deixamos nenhum profissional intervir em nossa conduta. Os profissionais respeitam a equipe de obstetrícia do hospital, sendo válido ressaltar a importância de uma postura autônoma da equipe de enfermagem defendida pela OMS. Porém, o profissional ele não deve ultrapassar os limites entre a autonomia e o egocentrismo. Bom, a resolução das situações conflituosas e dilemáticas, ela está fundamentada não só no conhecimento teórico, mas também na autonomia da enfermeira e na sua capacidade de tomar decisões. Quantas limitações do estudo foram ter sido realizado em uma única instituição de saúde e uma literatura científica escassa. Como contribuição, esse estudo ele propôs estratégias de ação diante da violência obstétrica, pautadas nos princípios éticos e bioéticos. Aqui estão as referências utilizadas. E, por fim, muito obrigada a todos.